Queria saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos da igreja pentecostal, Deus e Amor, e de todas as outras igrejas que servem ao Deus vivo. Irmãos, aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, Erasmo Carlos. Amados irmãos, queria contar uma experiência do ano de 2002, onde Deus me deu várias visões acerca da obra do Senhor Jesus. Continuando com esse testemunho, quero vos falar, igreja, que Deus me mostrou uma visão com o missionário Davi Miranda, orando embaixo de uma grande mesa. Em cada ponta das mesas havia um anjo do Senhor. E o missionário orava e chorava e dizia: onde estão as ofertas da tua casa, Senhor? Onde estão os dízimos da tua casa, ó Pai? E o missionário chorava e orava ao Senhor. E as suas lágrimas escorriam como se fosse uma enxurrada. Escorriam bastante água embaixo daquela mesa. Aí os anjos do Senhor se aproximaram de mim e me levaram a um alto, muito alto, e me mostrou os pastores, o que eles estavam fazendo na obra. O Senhor me mostrou que muitos pastores não colocavam todo o dinheiro nos cofres da igreja. O Senhor me mostrou que muitos pastores faziam o voto com o próprio dinheiro da igreja. O Senhor me mostrou que muitos pastores pegavam o próprio dinheiro da igreja e subiam no altar e diziam que estavam ofertando na casa do Senhor, para que a igreja pudesse ajudar. Aí o Senhor me levou em outro lugar e me mostrou várias contas bancárias, muitos carros, muitas motos, filhos de pastores estudando em universidades, e eles muito felizes. E o missionário chorava, e eu não entendia por que o missionário chorava. Quando eu dei por conta, eu estava de volta diante daquela mesa, e faltava naquela mesa, como se fosse aquelas moedas antigas chamadas dracmas, e várias fileiras dela faltavam. E o missionário chorava. Então pude compreender que há grande desonestidade dentro das igrejas. Há muitos que se prevalecem e muitos que o Senhor me disse que eles não relatam o que entra na obra, o total do que entra na obra para pagar as dívidas da igreja. E muitos não mandam o total para o missionário Davi Miranda. E por isso a obra do Senhor sofre grandes perdas e grandes evangelismos, não só no Brasil como no mundo. Esta visão é fiel e verdadeira, que o Senhor me mostrou no ano de 2002. O Senhor me deu outras experiências espirituais. Deus me mostrou numa madrugada um missionário Davi Miranda, como que na sede mundial, como um missionário estivesse, posso dizer assim, tivesse morrido. Simbolicamente, o Senhor me mostrou ali um missionário deitado
dentro daquele caixão, e as orlas eram todas de ouro, brilhante aquele caixão. E eu comecei a olhar para os lados e para cima e via que cruzavam vários aviões, muitos ônibus, multidões corriam para a sede mundial. E quando eu dei por mim nessa visão, já estava no estúdio da rádio. E via quando o irmão que estava na locução do programa, ali muitos telefonavam para aquele irmão e diziam: olha, irmão, o missionário morreu mesmo, Deus recolheu o missionário da Miranda. E aquele irmão, ele chorava muito, ele não conseguia atender aqueles telefonemas, e os fios se cruzavam de um lado para o outro, dentro daquele estúdio. E quando eu retornei o meu olhar, eu já estava de volta, dentro do salão da sede mundial, próximo do altar. E quando eu vi, olhei para cima, não havia mais o telhado da igreja. E via quando 6 varões desciam do céu e pegavam na orla, cada um pegava na orla daquele caixão, aqueles 6 varões de branco, e subiam para cima. E quando eles subiram para cima, a placa da igreja Deus é Amor, ela foi recolhida nas nuvens. E eu comecei a chorar e a perguntar àqueles anjos, ao Senhor propriamente: Senhor, por que a placa da igreja é recolhida, sendo que a placa não entra no céu? Aí o Senhor me disse assim, que o missionário Davi Miranda, ele representa um dos espíritos do Senhor aqui na terra. E aqueles 6 varões eram o cumprimento da palavra dele, que ele diz lá nas cartas do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas. Então desceram 6 varões, e eu creio que essa última carta era o nosso amado irmão e esse grande ministério da igreja Deus é Amor. Irmãos, é coisa tremenda as visões do Senhor. Entreguei muitas visões na igreja, no altar, entreguei fora do altar, corri para muitos irmãos. Teve uma irmã, inclusive, que ali na sede, aqui mesmo de Ponta Grossa, chegou a correr atrás de mim e dizer: olha, irmão, não entrega mais essas visões aqui, irmão, né? Na época tinha uma irmã que estava com hemorragia, saindo muito sangue do seu nariz, a mãe estava passando muito mal. E eu tinha entregado uma das visões para essa irmã, que o Senhor me mostrava que era para ela cuidar da mocidade da igreja. E era para ela tomar uma decisão, se ela queria cuidar da mocidade ou queria pagar com enfermidade. E a irmã não me respondeu nada, e aconteceu isso. A irmã passou um ano enferma, doente, né? E ela preferiu pagar com enfermidade. Então veja quantas coisas, né, mínimas o Senhor nos pede para nós fazer, amados irmãos, né? Amada igreja, né? Os irmãos que acompanham, né, as páginas, né, aí, né, no seu computador. Então, amados irmãos, eu fico trêmulo, né, irmãos, porque a obra de Deus, ela é urgente, né? Então, eu estou contando essas visões porque eu não sei o dia de amanhã, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo, não sabemos a hora que o Senhor vai vir, né? E outras visões que o Senhor me deu, né? No ano de 2005, Deus me mostrava, né, o missionário Davi Miranda pregando, né, para um monte de mortos, né, mas eram mortos assim que eu via em suas cruzes gravatas, via guarda-pó de obreiras, via maletas, bolsas, malas de evangelistas, né, e eles estavam todos sepultados. E o missionário chorava desesperadamente, pregava, né? E eu pude notar que algum desses, né, retornavam a fazer a obra do nosso Deus. Então, tem se cumprido, né,
o missionário fez essas grandes reconciliações de finais de anos e muitos têm retornado para a casa do Senhor. Amados irmãos, Deus me deu outra visão, né? Desse tempo de 2002 para cá, até 2006, que eu estou contando, não vou detalhar, né, o ano, a data, o tempo, mas eu estou contando que para o Senhor, o dia de hoje é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse hoje, né? Amados irmãos, então o Senhor me mostrava, numa visão assim, muitas ovelhas, né, machucadas, com a língua de fora, muitas ovelhas, né, que estão aí no mundo afora, né, estão até em nossa cidade, né, precisando de uma palavra. E o Senhor me mostrava assim que, numa visão, que o missionário Davi Miranda chegava em mim e dizia assim: meu servo, se levanta, né, e vai à minha casa e entrega esta visão. E nesta visão, o missionário estava todo de branco, como se fosse um pergaminho em suas mãos. E o Senhor falava pela boca do seu servo: onde estão meus grupos de visitas? Onde estão os meus evangelistas? Onde estão aqueles que anunciam a minha palavra nos becos, nos valados, nas vielas? E eu chorava muito, porque eu dizia nessa visão, né, ao missionário e aquele varão de branco que estava ao seu lado, que eu não tinha capacidade, né, por causa das perseguições, eu estremecia e eu chorava muito, assim, para concluir, entregar essa visão à casa do Senhor. Aí o anjo do Senhor foi se retirando junto com o seu servo, nessa visão simbólica, né? E ali o Senhor me falava, aquele anjo foi subindo, né? E se elevando, e aquele anjo dizia: meu servo, vai, né? Entrega essa visão na minha casa e não temas, né? Porque eu serei contigo. E o missionário Davi Miranda foi se retirando para um carro branco, como se fosse um carro de fogo, né? Aquelas rodas daquele carro era toda de fogo. Uma coisa muito tremenda, uma visão muito gloriosa da parte do Senhor. E eu fiquei, né, assim, ainda sonolento, e via quando aquele anjo ia se retirando, né? Ainda estava claro, né? Como se eu tivesse dormindo, mas de olhos abertos. E aquele anjo do Senhor dizia: muitos hoje, né, eles querem só viver da lã e da gordura das ovelhas, mas não querem mais apacentar o meu rebanho. Então foi muito tremendo, cheguei a contar na igreja, né? E muitos irmãos reclamando de mim que eu entrego muito recado na igreja, reclamando para os pastores. Até teve um pastor uma vez que me levou, né, que eu fui em seu escritório e fui perguntar para o irmão: olha, irmão, o irmão não está precisando de obreiro, né? E ali eu pedindo, né, uma oportunidade para o trabalho da obra do Senhor. E esse irmão se levantou da sua mesa e falou: tem um irmão baixinho, assim, que anda fazendo confusão na igreja, que entrega muitos recados e assim. E eu falei: mas esse baixinho sou eu, irmão. Quando eu falei isso, esse irmão, né, ele estremeceu na hora, falou: não, mas não pode ser o irmão. Eu falei: não, sou eu mesmo esse irmão, né? Deus me deu o dom, irmão. E as coisas que são de Deus, né, nós não podemos, né, guardar para nós. A obra do Senhor tem que ser feita nessa terra. Então eu entregava assim essas revelações. Então espero que nessa imagem, nesse vídeo, né, simples, né, aqui do meu lar mesmo, né, contando, né, para os irmãos do Brasil, da Igreja de Deus e Amor, outros irmãos que foram escutar, ouvir essas visões,
né, que o Senhor me mostrou. Certa vez, na igreja, no ano de 2004, era o pastor, na época, José da Costa, né, um irmão muito querido, pastor abençoado. E Deus me mostrava, assim, no salão da igreja, como se fosse 3 demônios, né? Eles estavam bem lá para trás e eles comentavam, falavam numas línguas, né? Mas o anjo do Senhor que estava do meu lado interpretava o que eles diziam, né? Que eles queriam dividir o ministério, né? Essa obra dessa igreja aqui de Ponta Grossa, das igrejas de Deus e Amor. E eu fiquei muito preocupado nessa visão. Falei, meu Deus, né? Eu tenho que avisar o pastor. Entrei em jejum, entrei em oração. Comecei a clamar a Deus e misericórdia, Senhor. E passando prova com enfermidades com meus filhos. E meus filhos internados. E eu, né, transtornado. E agora? E Deus me deu uma oportunidade para me contar uma bênção, né? E eu aproveitei. Falei, não é hoje. Eu estava em jejum, estava com a armadura, com o capacete, né? Estava ungido na palavra. Comecei a contar essa visão para a igreja e falava, olha, igreja, vamos nos colocar em oração, né? Porque o inimigo quer dividir essa obra, o inimigo ele quer, né, separar os irmãos, separar esse povo aqui da igreja, né? Da sede. Na época eram mais de 500 membros, eu creio que até mais, né? Não tenho a quantia certa, mas eu sabia e via, né, com meus olhos, né, como eu estou falando agora, aquela multidão que era dentro da igreja, né, os irmãos alegres e felizes, né. Então, eu entreguei essa visão na igreja, né, e contei um pedaço do meu arrebatamento para a igreja, né, que o Senhor me mostrava que muitas pessoas que morrem, às vezes já estão lá no inferno, né, morreram há poucos minutos, há poucos instantes, e o anjo do Senhor desce, né, e as traz de volta, né, e elas ressuscitam nas UTIs, ressuscitam até em seus próprios caixões, já que já estão sendo velados. E eu contava essas coisas na igreja, e voltando nessa visão, eu passei para a igreja, que eu via bem pouquinhos obreiros, né, eu via bem pouquinhos obreiros, via bem pouquinhas obreiras com coroas de ouro em suas cabeças, não como aquelas coroas pontudas, mas como se fossem umas pedrinhas de brilhante grudadas em suas testas, e aquelas vestes de fogo, né? Aquelas vestes gloriosas. E eu contei, muito alegre para a igreja, né? E Deus deu graça, e Deus já manifestou seu poder, a sua glória. E nesse momento, depois que eu concluí, né, de contar essa visão, o irmão, né, não falou nada, né, ficou olhando para mim, com os olhos arregalados, e eu fiquei em paz. Mas quando foi à tarde, novamente eu dei outro alerta para a igreja, e contei a mesma visão, né, e essas coisas de ressurreições, né, que o Senhor me mostrou, no arrebatamento que o Senhor me deu no ano de 2002. E contando ali para a igreja, né, irmãos, a igreja do Senhor, contando de tarde novamente, e eu já contei, né, uma visão que o Senhor me dava da sede mundial também, né, já contando essa visão e contando essa também da sede mundial, que já é uma outra visão, que Deus me mostrava um grande computador dentro da sede mundial, mas muito grande, era bem mais maior que a sede mundial, esse computador. E ali, irmãos, eu pude, assim, analisar muitas pessoas, né, de joelhos dobrados diante dessa grande máquina, né, desse grande computador muito grande. E eu vi o missionário Davi Miranda com as suas mãos ensanguentadas, como se fosse os cravos de Jesus em suas mãos. E o missionário lhe chorava. Ele dizia, amados irmãs, venham para cá, não fique diante, né, dessa tela, não fique diante dessa caixa, né, não abandone ao Senhor, voltem para cá, né, saiam da frente, né, saiam da frente dessa tela, desse imenso computador.
E Deus me mostrava um irmão que saiu, né, da igreja, que era lá da sede mundial, que foi o irmão que criou, né, a hora do ouvinte, né, onde esse irmão recebia vários e-mails, vários contatos, né, e eu contei, né, nem na época até o irmão tinha saído do ministério, e eu aproveitei nessa tarde, né, nessa época do pastor José da Costa, e contei essa visão. Olha, irmãos, quando chegou a noite, o irmão me chamou em seu escritório. Olha, foi uma prova terrível. O irmão falou que eu estava assustando a igreja, que eu não podia citar o nome do irmão, que eu não podia citar o nome da diretoria. Mas, irmãos, eu não estava, assim, aborrecendo a ninguém nessa visão. Eu estava falando para a igreja que se colocasse em oração, né? Que orasse em favor do irmão, na época, do irmão Sérgio Sora, que orasse em favor da igreja Deus Amor aqui de Ponta Grossa. E o irmão estava bem nervoso no escritório. Olha, irmão, essas coisas não existem, né? Que a pessoa morre, está lá no inferno, ressuscita de volta. Daí eu falei assim para o irmão, falei, olha, irmão, então o irmão não prega mais sobre Lázaro, né? Porque Jesus foi lá na tumba de Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele ressuscitou, então como é que pode, né? Eu falei para o irmão, por que o irmão então não pega e não tira essa página, né? Então arranca, irmão, não prega mais sobre isso, porque teu irmão está falando que a Bíblia é mentirosa, né? E a Bíblia diz, e está escrito na sua palavra, que o Espírito, ele pode penetrar todas as coisas, né? A nossa carne não vai herdar o reino, mas o nosso Espírito, ele pode penetrar todas as coisas, né? Se não fosse assim, o Senhor não tinha dito para aquele ladrão, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, foi uma prova terrível. Fiquei 3 meses sem a Santa Ceia. Olha, irmãos, puxa vida, eu fiquei tão triste, irmãos, né? Amados ouvintes, igreja do Senhor, né? Igreja do Deus vivo, aleluia. E eu confesso para os irmãos que foi triste para a minha vida, né? Foi triste porque eu não aceitava, né? Eu não aceitava porque a gente se converte ao Evangelho para servir ao Senhor, para adorar a Deus, e os pastores falam que nós temos que consagrar a nossa vida, que nós temos que fazer a nossa parte com Deus. E eu entregava essas visões na igreja, né? Mas fui punido, amados irmãos. E ainda eu disse para o amado irmão sobre essa visão, né, para esse pastor, que o divisor ia se levantar nessa cidade. E ele ia levar mais de 200 pessoas de dentro do ministério. Ele ia arrastar essas pessoas fora do ministério. E eu pude contemplar nessa visão que havia um buraco. E os que saíam, caíam nesse buraco, né? Nesse imenso buraco. E eu contei, né, para o irmão pastor José da Costa na época. E olha, irmãos, foi uma prova muito terrível, né? Foi uma prova tremenda. E eu fiquei muito aborrecido. E a visão logo se cumpriu, né? Ainda até avisei, o irmão estava na porta, era um obreiro, não vou citar o nome do irmão, mas eu disse, né, para o irmão, falei, olha, irmão, né, Deus me mostrou uma visão missionária na vida do irmão. Mas o irmão pensou que era para ir para outra igreja, né? Falei, não, Deus me mostrou uma grande visão missionária na vida do irmão. Não saia do ministério, não fica, né, no ministério, né, fica firme, hein? E o irmão não me disse nada. E para esse irmão que o Senhor me levou a falar isso para o irmão, esse irmão veio dividir a obra. E se cumpriu, irmão, saiu mais de 100 membros, né? Aí depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, que eu já estava sem a Santa Ceia, já estava, né, aborrecido, e às vezes a ira, a ignorância quer tomar conta de nossos corações. Mas Deus conhece os seus vasos escolhidos. E naquele momento, o irmão me chamou no seu escritório e falou, olha, irmão, está aqui sua carteirinha, a gente é falho, né? Eu falei, mas eu penso assim, amada igreja, como é que pode uma pessoa que
que é um pastor de igreja, que é um obreiro, que é uma obreira, que é um diácono, que é um evangelista. Como é que pode essa pessoa não acreditar que Deus pode usar um vaso menor, ou um vaso mais pequeno que um menor ainda, né? Que Deus pode usar, né, como usou o profeta Eliseu, uma varinha para tirar um machado de dentro da água. Então eu fico imaginando, irmãos, quão grande será a condenação, né? A condenação desses homens que blasfemam das coisas, né, do ministério do Senhor que Deus mostra. E quantas vezes, né, os irmãos diziam que era usado pelo inimigo. Mas olha, irmãos, eu nunca na minha vida entreguei um recado na carne para ninguém, amados irmãos. Nunca. Nunca. Porque a Bíblia diz que é um mentiroso e ele não vai ser nem julgado. Ele vai ser lançado direto no lago de fogo. Então os irmãos imaginam o peso das visões. O peso que é entregar um recado na casa de Deus, né? Hoje muitas pessoas entregam muitas revelações, né? Falam que tem 50, que tem 40, né? Mas na verdade só um recebe. E quando o Senhor entregou uma revelação para os 10 leprosos, né? Os irmãos que estão ouvindo, vendo essa visão, quiserem mandar uma resposta, né? Quantos, né, daqueles 10 leprosos foram curados? Qual é a resposta que os irmãos vão mandar, né? Eu não estou falando do agradecimento de um que voltou, mas eu quero saber dos irmãos a resposta de um só, né? De um só, se foi curado os 10 ou foi curado só um. Queria que os irmãos mandassem uma resposta. Então, irmão, muitas provações, muitas provas, mas eu creio que ainda o Senhor tem um ministério na minha vida. Certa feita, eu estava pregando na Vila Princesa, né? Aqui na cidade de Ponta Grossa, na Igreja Deus e Amor. E Deus me mostrava uma divisão no círculo de oração. E eu ficava assim, né, pensativo, meu Deus, uma igreja tão pequena e essa divisão. Eu via que via uma faixa preta, como se fosse um trapo escuro, no meio de duas irmãs, né? Aquela divisão. E eu fui usar do altar, mas não usei naquele momento. Pensei, eu vou entregar essa revelação fora do altar, né? Porque para não criar um transtorno, né, na congregação. E quando eu saí lá fora, entreguei para a irmã, né? Não vou falar o nome da irmã, mas entreguei para a irmã a visão. Falei, olha, irmã, a irmã tem que se unir com a outra irmã, né? Porque Deus quer enviar as almas aqui para salvar. E nesse momento a irmã falou, você não é usado por Deus, é o inimigo que te usa. E eu vou falar nas palavras que essa irmã falou. Eu tenho um problema no meu olho, eu não enxergo, né, para ler a Bíblia. Então, eu preciso de uma pessoa que leia a Bíblia para mim. Então, nesse momento, essa irmã fala assim, o que você quer? Você nem enxerga, né? Me chamou de vesgo do diabo, né? E pançudo do inferno. Nesse momento, amados irmãos, olha, caiu como se fosse uma tocha de fogo sobre a minha cabeça. E Deus me revestiu nesse momento e eu comecei a chorar. E só falei para a irmã, falei, olha, irmã, Deus vai conversar com a irmã mais tarde. E a irmã continuou blasfemando. Então eu pergunto, né, para os irmãos, né, para a igreja, como é que pode uma pessoa dessa estar no altar pregando? Uma pessoa que ela só crê nela. Eu acho que ela não crê nem no Espírito Santo de Deus. Eu acho que ela não crê nem nas revelações do missionário da Vinhanda, ela só crê nela. Como é que pode essas pessoas estarem nos altares da igreja, né? Será que é pelo dízimo ou por causa da oferta, né, desses irmãos, né? Então o que vale para o Senhor são os vasos escolhidos, a unção do Senhor fala mais alto. Amados irmãos. Então eram essas experiências, né? Podia contar outras visões, né? O Senhor me deu uma visão no ano de 1999, na época era o presbítero Mirkan, né?
o presbítero Mirclan teve uma concentração no Dorival de Brito, lá em Curitiba. E um irmão que era obreiro da igreja, na época ele estava fora do ministério. Mas o irmão me contou umas coisas e eu não acreditei, até quis brigar com o irmão e falei que não era assim, né? E nessa concentração lá o missionário pregava a palavra, andou uns paralíticos, né? Foi milagre, maravilhas nessa época. E eu retornava para casa pensativo naquelas coisas que esse irmão me falou. E Deus me mostrava um homem assim como se fosse um soldado muito alto. Assim, ele tinha bem mais de 2 metros de altura. A sua boca era retorcida, mas quando ele falava, a sua boca ficava normal. E nesse momento eu via a multidão de obreiros da Igreja de Desamor, obreiras, né? E do lado desse soldado não havia ninguém. E de repente apareceu, né, algumas pessoas, né, ao lado desse soldado. E ele chegava e levantava maços de dinheiro para cima e comprava muitos obreiros da Igreja de Deus e Amor. Muitas obreiras. E eu falava, mas Senhor, né, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia dos obreiros, das obreiras, tenha misericórdia dos evangelistas, né, amados irmãos. E essa visão que o Senhor me deu foi depois dessa concentração do missionário, que foi em 99, ano 2000, 99 ano 2000, no Dorival de Brito. Eu me lembro bem, né, dessa concentração do missionário. Davi Miranda, até nessa época eu tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Então, amados irmãos, né, Deus me mostrava, e não surgiu um divisor na cidade de Curitiba muito forte, né? Então, a visão do Senhor, ela é verdadeira, né? Como eu já disse antes, que a palavra do Senhor diz que o Espírito, ele penetra todas as coisas, né? Deus tirou o espírito de Ezequiel e fez ele andar, né, pelas recâmeras da época lá, e o Senhor mostrava tudo o que eles estavam fazendo. Então eu tenho assim algo comigo, irmãos, que muitos irmãs vieram pedir oração para mim, e Deus me mostrava o que eles estavam fazendo. E eu contava para eles e eles ficavam bravos. Então eu faço um apelo para os irmãos, né, para as irmãs da igreja, né, se um dia eu subir ao altar de volta, né, se um dia eu for pregar de volta a palavra do Senhor, né, irmãos, vocês quiserem oração, eu vou orar. E se o Senhor mostrar, eu vou entregar, né? Mas que vocês não sigam o exemplo dessas pessoas, né, que eu estou falando. Que vocês não sigam o exemplo, né, dessas pessoas que estão na igreja, né, só por estarem, porque a Bíblia diz que nós temos que pensar nas coisas de cima. Então a exaltação, a ignorância, a inveja, o ódio, a raiva, as outras coisas, devemos deixar de lado, mas olhar para o nosso Deus que está no céu, né? Aleluia, glórias a Deus. Então eu fico meditando, amados irmãos, né, nessas coisas e outras visões que o Senhor, né, me passou, né, as experiências que Deus me deu, também nesse arrebatamento do ano de 2002, que o Senhor me mostrou, que eu fiquei das 10 horas da noite e fui me levantar às 10 horas do outro dia, né, com muita falta de ar, passando muito mal, né, e eu vi muitos irmãos da igreja, muitas irmãs, naquele lugar de tormento, mas eu falei, Senhor, como é que pode, né? Eles oram por revelação, eles profetizam, né? E o anjo do Senhor não me deu resposta. Mas ele falou, olha, né, meu servo, todas essas coisas vai se cumprir perante os seus olhos, né? E você vai lembrar de tudo o que você viu nesse lugar, né, irmãos? Então, Deus, né, me deu, na época do presbítero Paixão, né, uma visão com o irmão, que eu estava em casa assim,
Eu estava deitado em casa e eu peguei, deitado, eu senti que eu levei um tapa na testa, né? E continuei deitado e de repente eu levei mais um tapa na testa. Aí percebi que era o anjo do Senhor me despertando para que eu subisse para a igreja. Aí coloquei o meu terno, né, me arrumei, peguei a bicicleta e se mandei para a igreja. Cheguei lá, não tinha um obreiro na casa do Senhor, nada. Só estava o presbítero Paixão e 2 obreiras. E tinha 3 jovens, né? Lá estavam muito fortes, né? Aqueles jovens, né, bem reforçados, bem mais alto que eu. E eu fiquei pensativo, falei, mas eu estou jejuando, eu estou orando. Então Deus vai dar graça para segurar esses irmãos. E de fato, né, o irmão me chamou, falou, irmão, vem aqui ajudar. E eu fui lá, né, ajudei, tudo. Aí no final, quase do culto, eu dobrei o meu joelho para agradecer ao Senhor pela bênção. E nesse momento, né, Deus me falava assim, meu servo, vai e fala para o pastor dessa igreja que ele tira o cobertor dos obreiros, ele vai passar uma luta, mas eu darei a vitória para ele. Quando eu entreguei essa visão, essa revelação para esse irmão, meu Deus do céu, o irmão embraveceu, falou que Deus não era Deus de recado, né? Que Deus não faz esse tipo de coisas, né? E ele distorceu totalmente a visão, né? A revelação que o Senhor me mostrava, né? E eu fiquei assim, né? Entristecido novamente, né? Com essas provas, né? Espiritual, né? Muitas provações. E eu fiquei muito triste, o irmão disse daí que o pastor falou que o diabo tinha saído daqueles jovens, tinha entrado na minha vida, e que eu não tinha sido usado por Deus, que foi inimigo que falou na minha boca. Uma blasfemarada só, irmãos. E eu fiquei muito triste, muito aborrecido nesse momento. E peguei minha carteirinha, falei, olha, irmão, então já que é o inimigo que me usa, né, que nem o irmão está dizendo, eu não fui eu que disse essas palavras com o irmão. Nesse momento, ainda as irmãs falaram, não, irmão, não entrega essa carteirinha, não. O irmão já me suspendeu da ceia novamente, né, esse outro pastor, e já me deixou de fora da ceia. E, amados irmãos, e um dia eu fui lá, né, para ver se, num culto de doutrina, uma terça-feira, se eu iria tomar ceia, se iria voltar, né, a comunhão com a igreja, porque foi o irmão que tinha me suspendido por causa desse recado, dessa visão. E eu fiquei assim muito, né, atemorizado, falei, vamos ver o que vai acontecer. Olha, amada igreja, né, amados irmãos, né, haviam mais de 400 membros dentro da igreja, que na época, né, eram poucas igrejas em Ponta Grossa, então a maioria subia tudo ali para a sede, né, para tomar ceia. Era uma festa muito bonita, dia de Santa Ceia, né, a presença do Senhor era grande ali naquele lugar. E esse irmão usou, né, não sei se da sua fraqueza ou por causa da sua ignorância, e disse, olha, irmãos, esses dias eu estava aqui na igreja e não havia obreiros. Aí eu pedi para um irmão baixinho que estava aí no salão que viesse segurar, né, 3 jovens que estavam aqui. E o inimigo acabou saindo dos jovens, entrando nesse irmãozinho e falou para mim tirar o tapete dos irmãos, né, para mim puxar o tapete dos irmãos, sendo que não foi isso, né. Eu falei na palavra do Senhor, né, depois Deus me revelou até o versículo da palavra dele, né, que está lá em Isaías. O Senhor disse que era para tirar o cobertor dos obreiros e não puxar o tapete. Aí o Senhor me dava outra visão, né, e me mostrava que uma carreta passava por cima do carro desse pastor, né. E eu fiquei quieto, falei, agora, né, eu já contei uma visão para o irmão. O irmão me chamou de demônio. Agora imagine contar essa, né. Não sei o que pode acontecer com a minha vida, né. Fiquei muito preocupado, atemorizado. E eu peguei e saí daquele culto, desci muito triste, né. Vim até empurrando minha bicicleta para casa, chorando bastante, desesperado. E para mim tinha acabado o mundo aquele dia. Aí, irmãos, eu corri na casa de uma irmã, na época muito usada, na casa do Senhor, né. E fui lá e conversei com a irmã, com o seu esposo aí, né. E falei para a irmã
né? Que uma carreta tinha passado por cima do carro desse presbítero, do pastor Paixão, na época, né? E olha, irmãos, meu Deus, daí a irmã falou, não, irmão, então vamos levantar uma oração agora pelo pastor. Eu disse, irmã, só que tem um porém. O Senhor disse que não é para nós orar, que essas coisas vão acontecer, que Deus está provando, seu irmão. E aconteceram, olha, amados irmãos, né? Foram para Foz do Iguaçu, para o lado de Santa Catarina, o carro desgovernou na BR, perdeu quase todo o carro, né? Ainda bem que o Senhor livrou a vida deles, né? Tinha acontecido de tragédia. E sei que o irmão passou um provão. Depois de tudo que o irmão passou, aí nesse dia eu não estava na casa do Senhor. Aí o irmão perguntava por mim, onde está aquele irmão, né? Que ora debruçado daí no piso da igreja, né? Que ora com a testa no chão. Eu não estava lá, eu estava, né? Em casa, né? Esperando uma resposta. E aí o irmão disse do altar, a revelação daquele irmão estava certa, né? Aí eu fico pensando, amados irmãos, se for para nós estar na igreja para brincar, então é melhor que nós não estejamos na casa do nosso Deus, né? Se for para brincar, tem parque de diversão, né? Tem bailes por aí, tem festas grandes, né? Então não vamos brincar com o Senhor, né? A Bíblia diz que, né, o princípio da sabedoria, né, é o temor. Então, se acabar esse temor, e de muitos tem acabado, né? Às vezes muitos, né, tenham recebido, às vezes, muitos que me conhecem, olha, irmão, eu fui lá na igreja, lá, uma irmã me entregou uma revelação, não se cumpriu. Olha, fui lá na igreja, lá o irmão me entregou uma profecia, não se cumpriu, né? Será que esses irmãos, né, estão com a vida no altar, né? Será que não estão como essas, né, essas visões que eu passei para os amados irmãos? Eu podia contar outras visões mais, irmãos, né? Mas eu queria que chegasse, né, até o missionário Davi Miranda, né, aos irmãos, né, essas visões que o Senhor me mostrou, né? Deus me mostrou assim para mim, a última vez que eu estive em São Paulo, ali, eu cheguei ali em São Paulo muito triste, até ganhei uma passagem para ir para lá. E cheguei ali muito triste, irmãos, olha, sentindo assim a angústia da morte, né? A angústia mesmo, parecia que eu ia morrer aquele dia. Que eu não ia retornar para a minha casa. E até uma irmã idosa de idade me pagou um lanche lá. E, irmão, é pastor, o irmão está aí, né? Triste, se alegre, irmão, né? O irmão é pastor, sendo que era apenas um cooperador da casa do Senhor. E ali, irmãos, né? Comi aquele lanche e subi para a vigília. Quando eu dei por mim, que eu não cheguei a dobrar meu joelho, eu fiquei sentado no banco. Quando eu dei por mim, eu já estava no alto, assim, meu espírito, né, o meu corpo estava sentado naquela cadeira debruçado, mas o meu espírito estava no alto ali da sede mundial ali. E olha, amados irmãos, né, o Senhor me mostrava, assim, muitos insetos no chão, muitos, mas milhares de insetos peçonhentos, aranha, escorpião, cobra, muitos bichos peçonhentos venenosos. E eu fiquei olhando assim, bem lá na frente do altar havia poucos obreiros e poucas obreiras, né, de coroas, né, em suas cabeças, e aquelas roupas, aquelas vestes brilhosas, cor de glória mesmo. E o Senhor me mostrou aqueles insetos se transformando em obreiros e obreiras. Aí o Senhor me disse assim: meu servo, viste, no último dia eu irei cobrar, né, todas essas coisas. Então o Senhor sabe o que é seu, né? O Senhor conhece. Aí Deus me mostrava, né, nessa última viagem que eu fui lá para a sede mundial, né, nessa vigília, o Senhor me mostrava o missionário Davi Miranda falando na rádio: olha, irmão, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver, né, com saúde e podendo fazer a obra de Deus, eu irei lutar contra esses obreiros avarentos, contra esses obreiros, né, que não mandam os relatórios certos, esses irmãos que falta dinheiro,
eu irei lutar. E Deus me mostrou na mão do missionário Davi Miranda uma grande foice, irmãos. Aquela foice muito afiada, aquilo ali onde passava, não ficava nada. Era uma colheita só, né? E quantos obreiros já têm sido, né, afastados até do ministério, até da obra financeira, e essa visão já vem se cumprindo. Deus me mostrou muitos círculos de orações completamente destruídos, irmãs viradas de costas uma para outra, né, e irmãos de cara feia um com o outro, e aquela monte de almas assim, irmãos, querendo entrar dentro da igreja, um monte de almas querendo, né, de pessoas, eu digo almas porque a Bíblia diz, né, que quem quer, os irmãos falam na igreja, né, quem quer entregar hoje a sua alma, a sua vida para Jesus, né, para que os irmãos entendam melhor. Então ali Deus me mostrava, né, e eles não podiam entrar por causa que os círculos de orações estavam divididos. Eles não podiam entrar porque os irmãos estavam de cara virada um com o outro. Aí o Senhor me mostrava como se fosse um orvalho branco que caía, muito glorioso. Aí quando os irmãos se uniam, aquelas irmãs se uniam, aqueles irmãos se achegavam, né? Aquelas almas diziam, eu quero reconciliar, eu quero voltar para o Senhor. E muitos deles se salvavam, né? Então o Senhor me mostrou muitos círculos de orações que estão destruídos no ministério, né? Esse grande ministério que é a igreja, Deus e Amor. Muitos estão divididos dentro do ministério, né? Dessa obra que Deus levantou através do seu servo missionário Davi Miranda. E Deus me mostrou assim, amados irmãos, né? Dessa mesma vigília, desse ano, né, de 2010, ali que foi a última viagem, ali o Senhor me mostrava assim, um monte de palha, irmãos, né? Como se fosse um monte de feno, né? E aquele monte de bicho, mas um monte de pastores, irmãos, obreiros dormindo nessa palha. Dormindo, eles estavam dormindo. E havia vários vermes, assim, como se fosse aqueles corozinhos que andavam pelo rosto, pelo corpo dos irmãos, né? E eu perguntava, mas Senhor, mas esses são pastores, são obreiros. E o Senhor me dizia assim, meu servo, né? Esses vermes que você vê são os pecados, né? Das ovelhas, que eles não estão mais ligando. Eles não estão mais tirando, né? Esses vermes das minhas ovelhas, né? E o Senhor dizia que no último dia Ele vai cobrar todas essas coisas. Então está aí, amados irmãos, né? Algumas das visões, né? Que o Senhor me mostrou, né? E Deus me disse, né? Bem no começo, quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, né? Bem no começo, que Deus me deu o batismo com o Espírito Santo, o Senhor me disse que o ministério da Igreja Deus é Amor é o maior ministério de oração na terra, mas que um dia irá se acabar. E eu começava a chorar para meu Deus, né? Por que vai se acabar esse ministério, se prega doutrina, se tem muitos irmãos usados, né? Na obra dele mesmo, né? Que o Deus usou o missionário para levantar esse ministério. E o Senhor me disse para mim, né? E me levou lá no livro de Daniel, né? Está escrito lá em Daniel, capítulo 7, versículo 21, que uma grande ponta se levantaria na terra e lutaria contra os santos e os venceria. E lá em Daniel está escrito que o poder dos santos vai se acabar na terra. Então eu creio que esse ministério da Igreja Deus Amor seja um dos últimos ministérios ainda, né, levantado nessa época agora, do arrebatamento da igreja. Então são muitas visões, amados irmãos, né? Muitas coisas tremendas, né? Que o Senhor me mostrou, né? As provações são grandes, mas eu creio que, né, um dia o Senhor fará justiça, né? Eu sempre conto nas igrejas que Deus, né, me ressuscitou novamente, né? Tive uma overdose de drogas na época, fiquei 2 horas morto, né? Mas o Senhor me trouxe a vida de volta. Então no ano de 1995, né? De 1994 para 95, eu me rendi aos pés do Senhor, né? Conheci essa igreja tremenda, essa igreja que traz, né, uma grama fresca para as ovelhas, né? Não uma grama seca, uma grama sem vida, mas traz um pasto, né, verdejante, como diz lá
em Salmos 23, né? Que o Senhor faz, né? Que o salmista pedia que ele caminhasse, né? Em pastos verdejantes, né? Então, a ovelha, ela conhece o seu pastor, e o pastor conhece a sua ovelha, né? Por isso as ouve, né? Tem um versículo na palavra do Senhor que me chama muita atenção, que diz, né? Que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas hoje está diferente, né? Em muitas igrejas, né? Eu creio que em quase todas as igrejas, né? Que hoje muitos irmãos, muitas ovelhas estão dando a vida pelos pastores. E quando as ovelhas precisam, né? Muitas das vezes os irmãos não têm tempo para eles, né? Então espere que seja para edificação, né? Dos irmãos, né? Da igreja do Senhor, e que essas visões, né? Esse vídeo possa chegar até o missionário Davi Miranda. Podem pregar essas visões, irmãos, nas igrejas. Essas visões são de Deus, não são minhas, né? Eu queria deixar um alerta para a igreja, né? Nunca fale assim na igreja: olha, Deus usa nós pela misericórdia, não, né? Seja usado nas mãos de Deus, porque você é um escolhido de Deus, porque muitos estão na igreja, né? Dividido com ódio um dos outros, e esses, na verdade, têm sido usados pela misericórdia do Senhor. Mas se você for lá na palavra que está escrito, que muitos naquele dia dirão: Senhor, no teu nome eu curei, né? No teu nome expulsei demônios, no teu nome eu profetizei. Veja a resposta do versículo que está escrito lá. O que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, né? Então está aí, né, a palavra do Senhor, amados irmãos, né? Essas visões que eu queria contar para a igreja, né? Então rogo as vossas orações, e eu estarei orando por vós. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que se despede é o seu irmão em Cristo, Erasmo Carlos. Amém, igreja. Glórias a Deus.